sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificando e idôneo para o uso do Senhor, e preparando para toda boa obra. Amém? Por sentarmos. Glória a Deus. Irmãos, o texto em si, o principal texto, vai falar sobre existem vasos para a honra e existem vasos para desonra. Amém? A palavra de Deus, irmãos, vai enfatizar isso. Por quê? Porque, irmãos, em tudo que a gente viveu até hoje, até agora, nós, quando a gente estava sentado na casa, né, quem está aqui mais no altar, ou então está na frente de algo, consegue ver, irmãos, que quando você está aí, você vê muita coisa boa, né? Mas tem um outro lado do Evangelho que não é tão bom de se ver, não porque o Evangelho é ruim, mas porque as pessoas mudam. E o que Deus está dizendo, e o que Paulo também está dizendo, que na época dele existia pessoas dessa forma, que pecaram, que fugiam, né? Que falavam mal do Evangelho. Mas o porém que Deus está querendo falar conosco, assim como Paulo vai falar dos discípulos, existem pessoas que irão trazer vergonha, né, para Cristo, vergonha para a igreja, assim como há pessoas que irão honrar a igreja e irão amar a igreja, né? E o que a gente pode aprender com esse Evangelho? O primeiro ponto que eu botei aqui é: cuidado com as palavras que afastam Deus. Paulo orienta Timóteo a evitar discussões vazias e ensinos falsos. Ele compara essas palavras à gangrena, porque se espalham rapidamente e destrói a fé. Hermineiro e Fileto são exemplos de pessoas que abandonaram a verdade e enganaram outros. Então, o que Paulo vai dizer evite discussões vazias. E o que é isso, irmãos? Eu ouvi uma vez a Camila Barros falando, diz que o povo chamava para ir almoçar, e o povo dizia assim: eu vou orar para saber se é de Deus, eu ia almoçar, né? E a gente vê hoje em dia, irmãos, que ninguém está nem aí para nada. Todo mundo conversando, qualquer coisa. O que tiver para conversar, a gente vai conversar, porque as pessoas estão apegadas àquilo que estão vendo, que está lá fora. E os nossos antepassados sabiam que nada que estava lá fora ia resolver o que estava dentro deles, mas o que estava dentro de casa, que era a palavra de Deus. Amém? Então, assim como Paulo vai dizer, cuidado com as conversas vazias. É gente que tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para falar, tem muito lugar para ir, mas em nenhum lugar desses é a presença de Deus, né? É o lugar de Deus. Nem toda conversa edifica. O cristão deve guardar seu coração e permanecer firme na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que Paulo vai nos ensinar essa noite é que um cristão de verdade tem que saber escolher, irmãos, qual conversa ter, com qual pessoa ter a conversa, se é de Deus aquela conversa, se podemos ou não podemos fazer algo para que essa conversa seja adiada, né? Porque o que Deus quer e que Ele espera de nós é que nós possamos ser cristãos que ouvem Ele e possa passar para outras pessoas aquilo que Deus está querendo de nós. Então, Ele usa nós como instrumento dele. Mas não tem como uma torneira sair larva e sair água. Ou sai uma coisa ou sai outra. E Deus quer nos usar. Mas para isso Ele precisa derramar em nós, assim como um copo cheio de lama. Se a gente derramar muita água, vai virar água pura. Amém? E o que Deus está querendo fazer é: eu preciso purificar você todo o tempo. Para quê? Para que as suas conversas não sejam vazias. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto é: Deus conhece os que são seus. Mesmo diante do erro e das apostasias, o fundamento de Deus permanece firme. O Senhor conhece aquele que verdadeiramente lhe pertence. A quem professa o nome de Cristo deve abandonar a prática do pecado. Irmão, tem uma frase, obrigado. Tem uma frase que diz, não é nem uma frase, eu ouvi, foi um pastor falando mesmo,
Todo mundo que quer entrar na igreja, vir para a igreja, pode vir. Você só não pode permanecer do jeito que você está. Por quê, irmãos? Porque o evangelho é uma prática diária de não se conformar do jeito que eu sou. Não é? Então, como que eu aprendo a ser um cristão de verdade? Quando eu não me conformo que o lugar que eu estou seja o máximo que eu possa chegar. Irmãos, a gente aprende com pessoa rica, que é muito rica. Se você falar agora, se você perguntar para um pobre, perguntar para ele assim, ó, eu te dou R$1 bilhão agora, o que você vai fazer daqui para frente? E a primeira coisa que ele vai falar é, nada, eu vou curtir a vida. Isso é a mentalidade de um pobre. Amém? Mas qual é a mentalidade de um rico? Se eu te der R$1 bilhão agora, ele sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer que eu continuarei trabalhando. Por quê? Porque eu não me conformo, mesmo com esse dinheiro, eu não me conformo em ter somente isso. Eu quero crescer e avançar de alguma forma. Na vida cristã, irmão, é da mesma forma. Nós não podemos chegar num determinado ponto ou lugar e se conformar com aquilo que nós chegamos. Eu já conheço Deus, eu já sei sua palavra. Não. A gente tem que se aprofundar, tem muito mais. Em Ezequiel vai falar sobre um homem que vai entrar nas águas. E as águas batiam nos seus pés, né? E as águas batiam no seu tornozelo. E as águas batiam nos seus joelhos. E as águas batiam na sua cintura. E passava dos ombros. E já não tinha mais chão. O que Deus está dizendo com isso? Que existe fase da nossa vida que a gente nunca vai parar de aprender, mesmo que a gente se afogue. Então o que Deus está dizendo, e Paulo também vai nos ensinar, eu nunca posso parar. Porque quando eu paro, eu digo que eu já sei e já é o suficiente. Só que Deus não tem fim, irmãos. Nós iremos viver uma eternidade com Ele e não iremos conhecer Ele por completo. Glória a Deus. Porque Ele é infinito. Glória a Deus. Então, assim como Paulo vai nos ensinar, Deus conhece os que são seus. Por quê? Porque Deus conhece o coração, a intenção de quem faz, né? O coração de quem está entregando, a sinceridade daquilo que está sendo feito. Então, por que Deus faz dessa forma? Porque Deus não admite pessoas que façam as suas coisas de qualquer jeito. Amém? A verdadeira fé é demonstrada por uma vida de santidade e obediência. Então, como que eu sei que eu sou um cristão e que eu sou um vaso de honra e não de desonra? Quando a verdadeira fé é demonstrada a partir da santidade e obediência. Então, quando eu me santifico e eu me obedeço, quando eu coloco em prática, quando as pessoas veem aquilo que eu estou fazendo, não para mostrar para elas, mas para que elas vejam a glória de Deus em mim, é assim que eu irei honrar a Deus e ser um vaso de honra. Como que eu sou um vaso de desonra? É a pessoa que diz que vem para a igreja, que fala o nome de Deus, que prega, que às vezes põe a mão, que ora, faz umas oraçãozinhas, mas na hora de obedecer e se santificar, não faz. É uma pessoa desonrada, é um vaso de desonra. Amém? Por quê? Porque o vaso de desonra, ele até é vaso, só que o que ele carrega é desobediência. Glória a Deus. E o que Deus está querendo de nós não adianta ser vaso, tem que carregar algo precioso. Porque Deus não está olhando para o vaso precioso, para aqueles que são ouro ou prata, para aqueles que são madeira, são pobres demais, ou barro que não vai prestar para nada, ou são frágeis demais, mas o conteúdo que está no vaso. Glória a Deus. Então, o que Deus está querendo falar conosco, e o que Paulo estava tentando passar para Timóteo e para os outros ali, era que você não pode ser um vaso de desonra. Você não pode ser que carrega algo e entregar outra coisa. Eu não posso dizer que carrego água, que tenho água e eu vou carregar pão. Não faz sentido nenhum, porque eu estou dizendo uma coisa e estou fazendo outra. Isso é vaso de desonra. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, seja um vaso para a honra. Paulo usa a figura de uma grande casa com diferentes vasos.
Os vasos de honra são aqueles que se purificam do pecado e se colocam à disposição de Deus. Esses são santificados e preparados para a boa obra. Irmãos, Deus não está escolhendo quem é capacitado. Deus não está escolhendo quem tem dom. Deus não está escolhendo aquele que tem, que pode fazer, que tem alguma coisa, que tem influência, que tem dinheiro. Deus escolhe aqueles dispostos, disponíveis para obedecer e ouvir a sua voz. E quando Deus disse assim, vai, eu vou, porque não é o que eu tenho ou o que eu faço, mas é a disposição do meu coração para obedecer a voz de Deus. Amém? Então, seja um vaso de honra. Como? Estando disposto, colocando a mão no arado, assim como a Bíblia vai falar. Aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. Por quê, irmãos? Porque o nosso desejo e anseio e a nossa impulsão é: se eu coloquei a mão do arado, eu vou caminhar para frente, permanecendo sempre, porque eu não tenho mais volta. Eu não posso voltar para trás, não posso caminhar para trás. O meu alvo é Cristo e eu tenho um propósito e um princípio. Amém? Mas Deus coloca e usa vasos de honra, não aqueles que têm ou que podem, ou que são preciosos, ou ricos ou poderosos, mas aqueles que são dispostos a carregar algo poderoso. Amém? Nós não temos nada de glorioso ou bonito em nós, mas aquilo que resplandece é o que está dentro, que nós carregamos, que é a semente, a preciosa palavra, o poderoso Senhor. Amém? Nós precisamos aprender que não é o que eu faço ou o quanto eu faço, ou se eu tenho poder para fazer, mas é se o Senhor colocou algo precioso em nós. Amém? Deus deseja usar pessoas que buscam viver em pureza, pronta para servir em qualquer circunstância. Então, Deus está procurando pessoas dispostas a largar o seu eu, a sua vontade. Assim como eu disse no começo, o Evangelho é feito para pessoas que não se aceitam do jeito que são. É chato demais, é ruim demais, é uma pessoa que é inconstante demais. Deus quer pessoas que queiram, que desejem mudança. Amém? Deus deseja pessoas que busquem viver em pureza, pronta para servi-lo a qualquer circunstância. Então, Deus está atrás de pessoas que queiram servir. Não de pessoas que foram mandadas porque vão servir porque foi mandado, mas de pessoas que quiseram servir, se colocaram nessa posição. É eu que quero, ninguém me mandou. Sou eu que me disponibilizei de ajudar, de colocar a mão no arado. Sou eu que quero. E essas pessoas serão pessoas, vasos de honra, que irão honrar o nome do Senhor a qualquer custo. Amém? Então quero que a gente aprenda, assim como na palavra do Senhor. Ora, numa grande casa há vários vasos de ouro, de prata, de pau, de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Que nós possamos escolher ser vasos de honra, que honram o Senhor, glorificam o seu nome, não somente vindo para a igreja, mas lá fora, dizendo, botando em prática aquilo que aprendemos dentro da igreja. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, amados? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade a qual Ele nos concedeu nesta noite, de nós nos alimentarmos espiritualmente. Assim diz a palavra do Senhor em João 8:32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como o missionário Carlos Eduardo ministrou nesta noite, que nós sejamos vasos de honra, porque a palavra de Deus diz que nós estamos arrodeados por uma nuvem de testemunha, e eles estão vendo a nossa conduta continuamente. Para onde nós vamos, os testemunhos estão vendo a nossa conduta, que nós devemos estar de firmes, perseverantes na presença do Senhor e buscando o Senhor e
enquanto nós podemos achar, assim como diz a palavra do Senhor em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, nesta noite, nós já queremos te agradecer por este culto, Pai, de oração, por este culto de intercessão, Pai, a qual nós se juntamos nesta noite, Pai, aqui na congregação de moços, Pai, para orar, Pai, para interceder, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, por cada servo, por cada membro, por cada visitante, Senhor, por esta comunidade, Senhor, que o Senhor possa visitar esta localidade de norte a sul, de leste a oeste, repreendendo, Pai, toda opressão, Senhor, do inimigo, tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor, Pai, ó Senhor, deste lugar, que o Senhor continue guardando, Pai, a entrada e a saída, Senhor, desta localidade, contemplando cada morador, cada um daqueles que residem neste lugar, visita os que estão acamados, faz assim, Senhor, opera, cura, liberta, sara, restitui, Senhor, esta vida, porque, Senhor, quanto à vida, Senhor, ainda, Senhor, há esperança. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, que da mesma forma que o Senhor nos conduziu nesta noite, que o Senhor possa nos conduzir novamente para os nossos lares, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Louvamos ao Senhor nesta noite, agradecendo, porque toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada para o Senhor. Amém, amados? Amanhã estaremos em Boa Esperança para o culto de unção e oração. Domingo também temos culto na Igreja Batista Monte da Fé de Boa Esperança, culto de louvor e adoração. Domingo é Santa Ceia do Senhor. Amém, amados? Fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, esteja conosco, e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém, quer dizer, assim seja. E as palmas louvem e agradecem ao nosso Senhor. Amém. E a paz de Jesus ao seu irmão nesta noite. Glória, aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a irmã Rosa Flores, abençoe também a irmã Celiane Alencar, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite, amados.